Ok. Vou botar a apresentação. Por favor, alguém diga assim, estou vendo a apresentação. Sim. Obrigado. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, a revisão de hoje é em termos de exercício. Só que eu vou fazendo, tá? Aqui entrou agora, são 9 horas e 14 minutos, lamento. Tá? Vamos lá. Pessoal, nossa revisão é em formato de exercício. Então, concentração comum é a quantidade absoluta em gramas existente em 1 litro de solução. Matematicamente, a concentração comum é expressa por... Então, aqui nós temos a nossa fórmula da concentração comum, né? Forma mais fácil e impossível, tá? Onde a concentração comum é a massa sobre o volume. Então, o exercício fala assim, qual a concentração em gramas por litro, tá? É o padrão da concentração, da solução obtida ao dissolver em 4 gramas, então isso aqui é a massa do soluto, de cloreto de sódio, em 50 centímetros cúbicos. Lembrando que centímetro cúbico e ml é a mesma coisa. E como é que nós transformamos centímetro cúbico para ml? Simplesmente a gente divide isso por 1000. Nós temos aí esse volume em litros. Tá aqui. Vamos para a resposta, para o gabarito. Tá? Então, aqui só, claro, como eu peguei do livro essa resposta, tá? Então está num outro formato. Ele calculou assim um volume em regra de 3. Particularmente, eu acho bem mais fácil a gente pegar esse 50, divide por 1000, né? Nós temos o volume em litros. Depois eu usar a fórmula. A concentração é a massa sobre o volume. A massa ele deu, que é 4 gramas. O volume, a gente dividiu 50 ml ou 50 centímetros cúbicos, né? Deu para 0,05 litros. Então o volume vale 0,05 litros. E ao fazer essa divisão, 80 gramas por litro. Isso significa que a nossa resposta vai ser a letra E. Pessoal, todos os exercícios que nós estamos vendo agora, tá? Vai ser salvo em PDF e colocado no grupo para vocês. Tá? Principalmente para o pessoal que está precisando aí de nota. Tem gente que está gabartado, tá tranquilo, tá bem de boa, né? Tem gente com nota 10 em química. Mas tem gente aí que saiu mal na prova. Então, é o momento de pegar esse PDF, refazer essas questões. A prova não vai estar difícil, vai estar no mesmo padrão da primeira prova. Então dá para se safar quem está mal em nota aí, tá? Os exercícios, talvez não dê tempo de fazer todos os exercícios que eu preparei, mas vai estar lá em PDF, exercício além desses, tá? Se não der tempo para resolver todos os exercícios que eu coloquei para disposição para vocês hoje. O tempo voa. Então, deixa eu apagar para a gente seguir. Se alguém não estiver entendendo, alguém tiver alguma dúvida, tá só perguntar. Olha lá, uma solução, mais um exercício. Uma solução foi preparada misturando 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considerando que o volume da solução é igual a 300 ml, a densidade da solução em gramas por ml. Característica quando o assunto envolve densidade. Não há necessidade de ser gramas por litro. Pode ser? Sim, pode ser. Pode ser gramas por centímetro cúbico? Pode ser. Então não existe um padrão. Né? Concentração comum, gramas por litro. Não que também não possa ser um exercício onde a criatura resolveu lá fazer um exercício preocupado em transformação de unidades. Mas concentração comum é gramas por litro e a densidade por padrão é gramas por centímetro cúbico, tá? Nem é tão comum para ser gramas por ml, mais comum para ser gramas por centímetro cúbico. Bom, vamos ver como é que se faz esse exercício, vamos ver para o desenvolvimento. Vamos lá, opa, já tem um pouquinho de resposta. Vamos lá. O exercício nos dá uma massa de 30 gramas, a massa do soluto, e a massa do solvente, 300 gramas. Como é que eu sei quem é o soluto e quem é o solvente? Sempre o soluto é aquele que tem a menor quantidade. Por quê? Porque ao colocar o soluto no solvente, ó, o solvente vai dissolver o soluto. E foi o que o exercício nos deu. Ó. Uma solução foi preparada misturando 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Então, aqui nós temos o volume do solvente, é o volume do soluto. Lembrando que a densidade é o quê? É a massa sobre o volume. Só que essa massa aqui é o quê? É a massa do soluto mais a massa do solvente.
né? Já a concentração comum, não. A concentração comum, basicamente, é somente a massa do soluto dividido pelo volume. Bom, então tem lá, massa soluto 30 gramas, massa solvente 300 gramas, somando esses dois, temos uma massa de 330 gramas. E o volume, o exercício nos deu o quê? 300 ml. Se a gente voltar lá, né, o volume da solução corresponde a 300 ml. Então, basicamente, é dividir 330, deixa eu apagar aqui para não ficar poluído, basicamente dividir a massa, que é o somatório da massa soluta mais a massa solvente, dividido pelo volume. Não há necessidade em transformar, tá? Até porque a unidade está gramas por ml. E ao fazer essa divisão, dá 1,1, que nos dá como gabarito a letra D. Vamos para mais uma questão. Vamos lá. Uma solução contém 8 gramas de NaCl e 42 gramas de água. Qual o título em massa da solução? Bom, toda vez que falar título, nós temos que saber o quê? Que é a massa do soluto mais a massa do solvente. Opa, o professor errou. Opa, deixa eu apagar aqui. Título é a massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. Agora é só substituir. Como é que eu sei quem é o soluto e quem é o solvente? O menor é o soluto. Então vem para cá 8 gramas, vem para cá 8 gramas, e a massa do solvente vem para cá 42 gramas. Aí basicamente é somar isso aí. Mas o professor colocou o desenvolvimento na próxima lâmina, vai ficar mais bonitinho. Aqui está a fórmula. O título é a massa soluto dividido por M. O que é o M? O M é a massa soluto mais a massa do solvente. Ok, então, massa soluto 8, e a massa solvente 42. Somando 42 mais 8 dá 50. Então, basicamente, é dividir 8 por 50. E ao dividir 8 por 50, nós vamos ter aqui o título de 0,16. Ele quer porcentagem? Deixa eu ver o que ele quer. Ele quer o título percentual. Então, o título nós encontramos quanto? 0,16. Mas ele quer o título percentual, ele não quer o título. Então, para a gente encontrar o título percentual, a gente tem que multiplicar o valor do título por 100. Basicamente, vai 2 casinhas, nós vamos ficar sem nenhuma resposta nesse exercício. Vamos ver aqui. Não tem resposta, é 16%. Tá, pessoal? Eu achava que ele queria saber o título, não. Aqui eu botei a resposta, 0,16, mas essa questão aí tem um pequeno problema. Como ele quer um título percentual, a gente tem que multiplicar aqui por 100. Multiplicar por 100. Então, vai 2 casinhas para cá. A resposta desse exercício é 16%. Tudo bem? Se ele quiser saber o título, a resposta seria 0,16. Se ele quiser saber o título percentual, multiplicamos por 100 e a gente vai obter 16%. Bem tranquilo, bem de boa, não dá para errar isso na prova, é muito fácil. Bom, agora vamos para a molaridade. Mostrei para vocês concentração comum, mostrei a densidade, mostrei título, tá? E agora vou mostrar a molaridade. Bom, a molaridade, a fórmula, ela é um pouco mais digamos assim, mais difícil em termos de memorização, tá? Mas tá aí uma fórmula que é essencial aí para o PAV, é essencial para o Enem, porque é uma das mais comuns a aparecer. Em termos de experiência em laboratório, a gente sempre calcula em função do número de mols, e é molaridade, né? Então molaridade é um M estranho, né? Esse M ainda está bonitinho, é um M estranho, onde vai ser o quê? Vai ser a massa do soluto dividido pela massa molar. Esse MM aqui, massa molar. Tá? Dependendo do livro, vai ter assim M1, ou só um M maiúsculo. Isso é uma convenção. Mas aqui está bem bonitinho, massa molar. Vezes volume. Obrigatoriamente,
esse volume tem que ser o quê? Em litros. Então tá. Bom, agora vamos pegar os dados. No preparo de uma solução, foi usado 0,4 gramas de cloreto de sódio. Esse 0,4 gramas é o quê? É a massa do soluto. Cloreto de sódio, né, é o nosso sal de cozinha, que é o NaCl. E isso que nós vamos ter que calcular a massa. Embora que no exercício não tá, exercício sim, você deve usar uma tabela periódica, aqui vai ser o sódio é 23 e o cloro é 35,5. Como nós temos um sódio, multiplicamos por 1, e que nós temos um cloro, vamos multiplicar esse cloro por 1, e a gente soma isso aí. Né? Então vai ficar o quê? Vai ficar 23 somando com 35,5. Então nós vamos ter uma massa molar aqui de 58,5. Então essa aqui é a massa molar. Então a massa molar é aquilo que a gente calcula a massa da substância. E o volume... Ah, e olha só que ele deu, ó. Onde a concentração da solução é 0,05 mol por litro. Isso é o que? É a unidade da molaridade. Nesse exercício, ele quer saber o volume. É isso que ele quer saber. Está aqui a pergunta do exercício. Por quê? Porque eles nos deu o que nesse exercício? A molaridade. Ó, mol por litro é a unidade de molaridade. E agora é só substituir a forma. Eu sei que a massa soluto é 0,4, a massa da substância é 0,4. A massa molar eu calculei, que é 58,5. E a molaridade do exercício eu tenho que encontrar o volume. Olha que na próxima lâmina eu coloquei desenvolvimento. Tá aí, tá? Então, ó, o que aconteceu em termos de fórmula? Esse volume que está multiplicando, ó, nessa lâmina, ele está, desculpa, ele está dividindo, ele pula para o outro lado, multiplicando. E esse que está aqui multiplicando, ó, ele vai pular para o outro lado, dividindo. Foi isso que ele fez, ele só organizou a fórmula. Né? Então, ou seja, o volume foi para lá, repetindo, o volume foi para lá, e a molaridade veio para o lugar do volume. Então, está aqui a fórmula. Agora, substituir. Massa vale quanto? 0,4, exercício deu. Massa molar, o que a gente calculou? 58,5. E a molaridade é o que o exercício me deu, que era 0,05, que estava desse lado aqui multiplicando, e pula para o outro lado, dividindo. Agora é matemática, né? A gente multiplica esses dois e faz a divisão, e a resposta do exercício vai dar 0,14 litros. E é o que o exercício quer saber. Ele quer saber o volume, e esse ele não queria saber a molaridade do exercício. Tudo bem? Realmente, assim, uma fórmula, né? Como nós temos aqui 1, 2, 3, 4 unidades, ele vai dar sempre 3, vai querer outra. Se ele quiser saber a massa do soluto, mesma coisa. O que o exercício teria que te dar? Olha, ele usaria a molaridade, que sempre vai ser em função de mol por litro, é a unidade de molaridade. Ele vai te dar a massa molar, tu vai ter que calcular, e ele vai te dar o volume. Então, sempre vai te dar 3 valores para tu encontrar o outro. Se ele quiser saber a massa molar, o que o exercício vai te dar? Olha, ele vai te dar a molaridade, ele vai te dar a massa do soluto e ele vai te dar o volume. Né? Mesma coisa, aqui está dividindo, vai passar para lá multiplicando, e esse está multiplicando, pula para cá dividindo. A gente monta a forma, substitui, encontra a resposta. Tudo bem? Está aí a molaridade. Vamos para mais um exercício. E agora eu vou falar para vocês a estequiometria. Vamos fazer uma leitura de estequiometria. Bom, o que o professor destacou até esse exato momento para ti? Bom, destacou que cai na prova. Né? A concentração comum, massa sobre volume. Falou sobre a densidade, que é a massa da solução sobre volume. E quando a gente fala sobre a massa da solução, é a massa do soluto mais a massa do solvente, dividido pelo volume. Falei para ti sobre o título, onde o título é a massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. E, por fim, o último tipo de unidade de concentração é a molaridade, né? Onde é o M estranho, que é igual a massa do soluto, que é o M1, dividido pela massa molar, né? Que é o cálculo da massa da substância, vezes o volume em litros. Ok? Então, isso em termos de soluções, em termos de unidades de concentração. O que agora o professor vai mostrar para ti é o quê? É a estequiometria. O que nós temos que saber em termos de estequiometria? Bom, inicialmente, para resolver uma reação, uma questão que envolve estequiometria,
a questão tem que estar montada, ela tem que estar o quê? Balanceada. Né? Então, temos aqui a reação. E repara que aqui nós temos 1 mol de nitrogênio. Aqui nós temos 3 mols de hidrogênio. E aqui nós temos 2 mols de amônia. E repare, ó, quantos nitrogênio nós temos desse lado? 1 vezes 2, 2. Do outro lado, 2 vezes 1, 2 nitrogênio. Hidrogênio, 3 vezes 2, 6 hidrogênio desse lado. Do outro lado, 2 vezes 3, 6 hidrogênio. Então, a questão está montada e a questão está o quê? Balanceada, tá? Pessoal, eu procuro sempre colocar coisas diferentes, explicar de forma diferente a mesma coisa, para não ficar aquela aula repetitiva. Até porque a gente está revisando a revisão, porque isso foi estipulado aí para nós professores. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, 1 mol de nitrogênio, que é isso aqui, 1 mol é o número que está na frente. Aqui nós temos 3 mols de hidrogênio, e aqui nós temos 2 mols de amônia, que é o NH3. Bom, quando é gramas, o que nós temos que saber? Nós temos que calcular a massa de quem? Do nitrogênio. Ora, um nitrogênio é 14, ou seja, a massa molar do nitrogênio é 14. Quantos nitrogênios nós temos? 2. Então, 14 mais 14, 28 gramas. Como é 1 mol, 1 vezes 28, 28. Massa do hidrogênio. Ora, do hidrogênio a massa atômica é 1. Então, como nós temos 2 de hidrogênio, o somatório aqui dá o quê? 2 gramas. Então, o H2 tem 2 gramas. Mas que número está na frente? 3. E 3 vezes 2, 6 gramas. Agora, da amônia. No nitrogênio é 14. E do hidrogênio é 1. Só que quantos hidrogênios nós temos? 3. 3 vezes 1, 3. Então, a amônia, aqui é 3, aqui é mais, e aqui é 3, tá? Bom, o somatório aqui da amônia é 17 gramas. Ó, isso aqui vale 17. Vezes o número que está na frente. Então, 34 gramas. Quando o assunto envolve moléculas, qual é o número? 6,02 vezes 10 na 23. Vezes o número que está na frente. Como é o número 1, não altera. Aqui é 6,02 vezes 10 na 23, vezes o 3. E 6 vezes 3, 18. 0,2 vezes 3, 0,6. Tá? Então, porque temos 3 mols, por isso que é 18,006 vezes 10 na 23. Tá? Repare que não muda isso 10 na 23. E, por fim, 2 mols em termos de molécula, o quê? 1 mol vale 6,02, 2 vezes 6 dá 12, e 0,2 vezes 2 dá 0,4. Tá? Então, em termos de moléculas. Depois separei uma lâmina que fala um pouquinho mais sobre esse negócio de mol, porque isso vai estar na prova, tá? Bem destacado. Bom, quando o volume está na CNTP, o que é na CNTP? 0 graus Celsius é a temperatura e a pressão é de 1 atm. Então, 1 mol, 1 vezes 22,4 litros, 22,4 litros. 3 vezes 22,4 litros dá quanto? 67,2. 2 vezes 22,4 litros dá o dobro, 44,8 litros, quando o assunto envolve volume. Tá? Tem exercícios que a gente não precisa fazer essa transformação, simplesmente o número de mols representa o volume. Ó. Aqui nós temos um volume de nitrogênio, aqui, deixa eu apagar para não ficar poluído. Aqui nós temos um volume de nitrogênio, aqui nós temos 3 volumes de hidrogênio e 2 volumes de oxigênio. Às vezes a gente, para calcular o volume, fica muito mais fácil usando simplesmente 1V, 3V, 2V. Ok? Futuramente eu mostro para vocês isso aí. Bom, aqui é um exercício, tá? Vai ter algo parecido disso aqui, a primeira questão, a segunda questão, aquela questãozinha assim, são 15 questões. Essa parte de cálculos, o aluno perde muito tempo, então vão ter questões aí bem de boa, então não dá para errar esse tipo de questão. O que vocês saber? Um mol de qualquer substância, coloquei a água, mas pode ser gás carbônico, pode ser ácido sulfúrico, um mol de qualquer substância vale quanto? 6,02 vezes 10 na 23, tá? Às vezes, esse 0,2 não aparece, não há necessidade de usar ele. Número muito pequeno, ok?
Bom, então 1 mol vale isso. Se fosse 2 mols, qual seria a resposta? Porque 1 mol, a resposta está aqui, ó, letra C. Mas se fosse 2 mols, ora, é multiplicar 2 vezes 6 dá quanto? 12. Essa tem que ser a resposta. Se fosse 3 mols de qualquer substância, se fosse aqui 3, 3 vezes 6 dá quanto? 18. Então a resposta teria que ser a letra E. Assim por diante. Tá? Então, bem tranquilo, não dá para errar esse tipo de questão na prova e vai ter uma questão assim. Bom, mas vai ter questões, vai ter aquela questão onde vai ter a reação, vocês vão ter que fazer a análise se a reação está balançada de forma correta. Tá? Nós temos aqui essa reação, ela já está balanceada, por exemplo, assim, ó, 5 vezes 2 dá 10 átomos de oxigênio, e do outro lado tem 10 também, ó. 4 vezes 2 do gás carbônico, nós temos 8 átomos de oxigênio, 2 vezes 1 dá 2 átomos de oxigênio, ó. Então aqui no produto, no total, nós temos 10 átomos de oxigênio, e aqui também no reagente, 5 vezes 2, 10, nós temos 10 átomos de oxigênio, aqui também no reagente. Lembrando que a esquerda é o reagente, e a direita nós temos o produto. Então, faz aquela análise de balanceamento, já vimos, né, muitas vezes, desde o primeiro ano. Então, a reação está montada, está balanceada. Agora é uma questão de pegar os dados do exercício. Bom, ele quer saber qual a quantidade de matéria de gás oxigênio necessária para fornecer 17,5 mols de água na queima completa de acetileno. Então, vamos ver. Aqui o desenvolvimento. Então, ele quer saber qual a quantidade de matéria de gás oxigênio. Então, está aqui o gás oxigênio. Tá? E ele quer saber o quê? Qual a quantidade de oxigênio em termos de matéria. Quando a gente fala em termos de matéria, tá? Vai depender do exercício. Pode ser em termos de moléculas ou em mol. Então, como repare que como está tudo mol, a matéria vai ser o quê? A palavrinha mol. Então, qual a quantidade de mols? Tá? Então, a gente tem que ter um certo cuidado quando envolve essa palavra quantidade de matérias. Ele foi um pouquinho, assim, mais precioso, não usa qual a quantidade de mols, ele perguntou qual a quantidade de matéria. Ele falou em quantidade de matérias, é mols. De gás oxigênio, então, qual a quantidade de oxigênio necessária para fornecer 17,5 mols de água. Então, embaixo de água, a gente coloca quanto? 17,5 mols. Ok, isso aqui é o que o exercício te deu em termos de pergunta. Essa é a pergunta do exercício. Em cima, a gente coloca os dados conhecidos. E como esse X aqui é mol, a gente vai identificar quantos mols de oxigênio nós temos. Apagar para diminuir a poluição. Nós temos 5 mols, ó. Nós temos 5 mols de oxigênio. Ok, e de água, quantos mols nós temos? 2 mols. Lembrando, o que está embaixo é o que está em cima. Aqui esse X é mol, então o que está embaixo é o que está em cima. E depois, por regra de 3, basicamente, é somente multiplicar em X e nós vamos obter aqui a resposta do exercício. E nesse caso vai dar a letra A. Tá, pessoal? Bem de boa, bem tranquilo. Professor, vai ser esse tipo de questão na prova? Sim, vai ser esse tipo de questão, tá? Não vai ser nada assim complexo, vai ser bem tranquilo. Mais uma questão, tá? Envolve a estequiometria, cálculo da estequiometria. Então, vamos lá. Na metalurgia, temos a reação. Então, tá aí a reação. Se eu utilizarmos 20,4 gramas de Al2O3, qual a massa de alumínio? Na verdade, nós temos aqui óxido de alumínio, tá? Qual a massa de alumínio metálica obtida se o rendimento da reação for 60%? Então, temos aí uma questão que envolve o quê? Rendimento. Quando envolve rendimento, o que vocês têm que fazer? Ó, basicamente, deixa isso para o final. Pode calcular antes? Pode. Né? Mas eu aconselho a deixar para o final. Resolve a estequiometria padrão que vocês aprenderam e depois o valor que você encontra, ó, esse valor que você encontra, né, se tiver no produto, ele corresponde a quê? A 100%. Então, primeiro, te preocupa em resolver a estequiometria. E depois você te preocupa com rendimento, com pureza, tá? Então, vamos pegar os dados. Bom, se utilizarmos 20,4 gramas, então a gente coloca aqui, ó, de óxido de alumínio, então 24,4 gramas, a pergunta é sempre embaixo. Qual a massa do alumínio? Qual a massa do alumínio metálico? Bom, aqui o X aqui, tá, pessoal? Deveria estar aqui embaixo,
Não está bem legal, bem representado aqui nessa imagem. O professor faz, olha, um Ctrl+C, Ctrl+V, cola, depois eu resolvo com o aluno, né? Então, esse dado deveria estar aqui, ó, aqui embaixo, e não embaixo aqui do CO2, ó. Não, repara, até o número 4 está aqui, ó. Então, ó, 4 vezes a massa do alumínio. O exercício dá, ó, que o alumínio vale quanto? 27. Então, vai ser 4 vezes 27. O óxido de alumínio, nós temos que calcular. O alumínio, nós temos quantos alumínios? Nós temos 2 alumínios. Quantos oxigênios nós temos? 3 oxigênios no óxido de alumínio. E a gente multiplica pela massa deles. O alumínio vale 27 e o oxigênio vale 16. Aí faz cálculo da massa. Multiplica e depois soma, e aqui vai dar 102 gramas. Tá? Então, a massa do alumínio vale 102 gramas, vezes o número que está na frente. Aqui vai dar quanto? 204 gramas. Aqui vai multiplicar 4 vezes 24. Então, 4 vezes 24, vamos lá, 25, 25, 50, 100, 2, 4, 6, 8, 108 gramas. Ok? Bom, e agora? Agora é multiplicar em X. E nós vamos obter o quê? A massa do alumínio. Essa vai ser a resposta do exercício. Se não desse porcentagem, essa seria a resposta. Mas ele quer saber, ó, que teve um rendimento de 60%. Esse valor encontrado corresponde ao quê? A 100%. Tá? Então, 10,8 gramas corresponde a quanto? A 100%. Logo, 60%, qual vai ser a massa? Ok, agora a gente multiplica em X e a gente obtém aí a resposta. Opa, não botei gabarito? Não botei gabarito. Então, a resposta vai ser letra A, 6,48 gramas. Ok? Bom, mais uma questão. Agora é reagente em excesso. Nós temos que descobrir lá quem vai ser o reagente em excesso. E como é que a gente descobre quem é o reagente em excesso? Bom, inicialmente a gente vai verificar que o exercício vai falar assim, ó, 40 gramas de ácido sulfúrico vão reagir com 40 gramas de hidróxido de sódio. Então, está aqui os dados do exercício. Em cima, se eu tenho grama, eu tenho que calcular a massa do ácido sulfúrico, que deu 98 gramas, e eu tenho que calcular a massa do hidróxido de sódio, que é 40, né, vezes 2, que deu 80 gramas. Aí, poxa, e agora? Agora falta o X. E quando falta esse X, ou aqui, eu tenho que descobrir qual o reagente que está em excesso. E como é que eu descubro quem está em excesso? Ora, ao multiplicar em X, o valor que é maior, repare, ó, desses dois valores, qual é o maior? 3.920. Então, o valor maior é que está em excesso. Então, quem está em excesso, ó, é o hidróxido de sódio. Então, quem está em excesso é o hidróxido de sódio. Se esse está em excesso, o outro é chamado de limitante. Pessoal, isso vai estar na prova, tá? Você vai lá, qual o reagente em excesso, qual o reagente limitante, tá? Por quê? Porque é de boa, bem tranquilo, né? Bem básico. Ok? Então, o gabarito dessa questão é a letra B. Bom, e para nós encerrar nossa aula, nós temos que vai ter aquela questão de análise de gráfico. E o que nós temos que entender em termos de gráfico? Bom, vai ter a curva de sal, então nós temos aqui uma curva de um determinado sal. O gráfico sempre vai relacionar o quê? A temperatura. Tá? Então nós temos aqui a temperatura. Em função da massa, ó, repare aqui, ó, solubilidade em gramas. Né? Nós temos 100 ml de água em 100 gramas de água. Então, aqui vai ser a massa da substância, tá? Do sal. No caso aqui nós temos o nitrato de potássio. E o que nós temos que fazer? Nós temos que saber se a solução está saturada, insaturada ou supersaturada. Então, vamos botar aqui. A uma temperatura de 40 graus Celsius, 150 gramas. A gente vai e a gente une esses dois valores.
150 gramas de nitrato de potássio a uma temperatura de 40 graus Celsius. Repare que esse ponto aqui está acima, ó, acima da curva de solubilidade. Se estiver acima, qualquer ponto acima da curva de solubilidade, a solução é classificada como supersaturada. Agora, vamos colocar aqui a uma temperatura. Vamos botar aqui 68 graus. Inventei aqui, tá? 68 graus Celsius. E a gente vai para uma determinada massa. Vamos botar aqui 130 gramas, tá? Não vai caber muito, mas coisa horrorosa. Nós temos aqui 130 gramas. E vamos unir a uma temperatura aqui de 70, pronto. Aproximadamente 70. Então, repare, quanto for a união da temperatura com a massa e bater no ponto, a solução é saturada. Agora, se for a 100 graus Celsius, 50 gramas do sal, vamos unir esses dois pontos. Ficou em qualquer ponto abaixo da curva, a solução ela é classificada como insaturada. Ok? Então, tá aí. Bom, mas é mais comum, né? Embora o professor está pensando em colocar esse tipo de pergunta, né, na prova, ainda não montei a prova de vocês. Né? Eu vou montar no sábado. No sábado mesmo já coloco já no sistema para vocês. E vai ter um gráfico com vários sais. Né? Geralmente, o que o professor gosta de perguntar? A 40 graus Celsius, qual é a substância mais solúvel? É simplesmente, vocês vão traçar uma reta para cima, e aquela substância que estiver mais acima, ela é mais solúvel. Por quê? Porque numa mesma temperatura, ela consegue dissolver uma maior quantidade de soluto, de sal. Então, o cloreto de rubídio aqui, ó, é o sal mais solúvel a essa temperatura. Agora, se fosse a 20 graus Celsius, olha só a quantidade de cloreto de césio, né? Consegue 180 gramas. Então, a 20 graus Celsius, o sal mais solúvel é esse sal aqui. A 40 graus Celsius é o cloreto de rubídio. Então, destaque para vocês, aquela substância que estiver mais acima, ela é mais solúvel. Mesma coisa se tivesse várias curvas aqui, ó, várias curvas. E a massa fosse 80 gramas. Qual substância seria mais solúvel? Botar aqui a temperatura aqui, botar substância A, substância B, substância C. Qual substância seria mais solúvel? Aquela que estiver mais para a esquerda, ela é mais solúvel. Por quê? Porque ela vai conseguir dissolver a mesma massa, o quê? Uma menor temperatura. Porque quanto mais para a esquerda, menor será a temperatura da substância. Tá, pessoal? Então, basicamente, em termos de gráfico, é isso que o professor vai perguntar. Se a substância ela é saturada, se ela é supersaturada, se ela é insaturada no gráfico, ou entre os sais, qual deles é mais solúvel a uma determinada temperatura. Ou, entre o sal, qual é o menos solúvel. Vou pegar aqui, por exemplo, a 80 graus Celsius. Qual é o sal menos solúvel? Ora, aquele que consegue dissolver uma menor quantidade do sal. Nesse caso, a resposta teria que ser o quê? O sulfato de lítio. Por quê? Porque é ele que consegue dissolver uma menor quantidade. Aqui é a massa, ó, aqui é a massa da substância. Agora, se fosse o contrário, qual é o sal que a 80 graus Celsius é o mais solúvel? Aquele que está mais acima, porque é aquele que vai dissolver uma maior quantidade de sal. Então, esse aqui, o cloreto de rubídio, seria o mais solúvel a 80 graus Celsius, e o sulfato de lítio seria o menos solúvel. Pô, que bom que deu tempo aí para mostrar todos os exercícios, todas as lâminas. Tá, pessoal? Consegui mostrar para vocês. Deixa eu parar aqui. Para a apresentação. Ok.
Tá? Então, essa foi a aula que eu preparei para vocês, ou seja, concentração comum, densidade, título, molaridade, estequiometria. É importante saber ali que um mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, que o volume de um mol é 22,4 litros, que o volume de 2 mols é o dobro, 44,8 litros, e assim por diante. Né? Também é importante você saber o que é as formas. Né? Como vocês estão em casa, você até pode ter a forma anotada no papel, para o professor não estar ali para fiscalizar. Se fosse no colégio, o professor não ia deixar, não pode usar a forma. Né? Então, o professor estimulou e mostrou para vocês durante as aulas para resolver por regra de 3. Né? Mas vamos lá. A concentração comum, concentração é massa sobre volume, densidade também é massa sobre volume, só que é massa solução. Quando a gente fala massa solução, é massa solúvel mais a massa solvente. Depois, título é o M1, que é a massa solúvel, dividido pelo M1 mais M2. Isso para perguntar se é título. Se é porcentagem, multiplica por 100. Molaridade é o M estranho, que é igual a massa absoluta, dividido pelo MM, que é a massa molar. Massa molar aqui tem que calcular a massa da substância. O M1 que fica em cima vem no exercício, é a massa. E o volume, obrigatoriamente, tem que ser em litro. E para transformar para litro, é dividir por 1000. Tá? Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, divide por 1000 e temos em litro. E vimos aí a estequiometria. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem uma pergunta? Bom, o Eduardo disse que não está conseguindo entrar. Quem não conseguiu entrar, agora estou olhando o chat, tá? Quem não conseguiu entrar porque entrou depois das 9h10. Depois das 9h10 eu fico apenas com a apresentação do PowerPoint aqui para mim. Eu não tenho como ficar adicionando. Por isso que se dá esse prazo, das 9 horas até 9h10, às 9h10 minutos. Então, depois disso, não dá para entrar. Por isso que não... Quem tentou entrar 9h15, por exemplo, não tem como entrar. Tá, pessoal? Vamos ver se alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma pergunta? Cauã, mas o comunicado dizia que as coisas da plataforma do segundo trimestre só contava do dia de hoje. Eu não sei, na verdade, assim, basicamente, em termos de datas, eu não sei. O que parece que o que foi informado é que agora vocês vão ter um processo de... Agora vocês têm a prova de recuperação, e após a prova de recuperação, nós vamos começar o quê? O segundo trimestre. Você tem que ver que nós temos tá tudo atípico, né? Devido a essa pandemia, as coisas estão assim, as coisas vão se modificando a cada dia, né? Há uma previsão de a gente vir em próximo mês, as aulas presenciais, mas pode ser só em agosto, pode ser só em setembro. As escolas estão se organizando, por exemplo, o Érico já tá lá, já comprou o negócio da temperatura, já tem tapetinho especial, já está colocando os álcool gels nas salas de aulas, já está organizando as salas de aula para o distanciamento, então o colégio está se organizando, tá? Mas em termos de datas exatas, coisa e tal, é complicado. O que eu sei é que a gente vai ter esse processo agora de provas, de recuperação, e depois nós vamos ter uma semana de férias, tá? Uma semana de folga. Vê? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então tá, pessoal. Então, tchau, tchau para vocês. Até a próxima. Para a gravação. Tchau.